Beleza, pessoal, já está gravando, vamos começar, né? Hoje é a nossa penúltima aula, amanhã é a última aula do curso, né? E hoje a gente vai falar sobre o programa de trainee, né? Ontem, eu considero que ontem foi uma espécie de uma revisão, né? Com as 3 entrevistas que vocês ouviram, com um pouco de prática daquilo que é o mercado de trabalho em si. E hoje a gente vai falar sobre o programa de trainee, que é uma das oportunidades, embora a maioria dos programas de trainee hoje eles se limitam, né, a pessoas que já estejam no ensino superior, terminando ou começando, mas os programas de trainee são muito parecidos com os programas de estágio, né? E aí os estágios já é algo que está mais perto da realidade de cada um de vocês, daquilo que vocês hoje fazem, né? A maioria de vocês está no ensino médio, mas é algo que vocês podem ter acesso muito em breve e é bom que vocês conheçam, né, esse programa de trainee, como que ele funciona. Eu pedi para que vocês pesquisassem um pouco sobre isso antes da aula, né? Alguns já me mandaram as respostas. Nada mais é do que um incentivo, é uma forma de trabalhar numa organização, na maioria das vezes sem ser de carteira assinada, mas de forma que incentive o processo de criação, que incentive a produtividade e a criatividade dos jovens talentos, né? Então vou projetar aqui a tela com os slides para a gente poder conversar. Deixa eu só permitir aqui. E aí depois eu passo a atividade de hoje e amanhã nossa aula deve ser mais curta, né? Ou às vezes eu faça apenas um vídeo antes e depois eu libero o link da avaliação para vocês fazerem. Então amanhã vocês devem fazer uma avaliação final, provavelmente de 10 a 20 questões objetivas sobre o conteúdo de maneira geral, para a gente poder encerrar, tá bom? Deixa eu pegar os slides aqui. Vocês estão visualizando os slides? Podem confirmar para mim, por favor? Sim. Beleza. Pessoal, então essa aula de hoje ela é bem simples, né? Pelo menos essa primeira parte que a gente vai falar de trainee, ela é bem tranquila. Depois eu vou apresentar uma plataforma para vocês, onde vocês podem buscar por oportunidades de trabalho de uma maneira mais interativa. O programa de trainee, na verdade, como que ele nasce, né? Qual que é o sentido dele? Trainee vem da palavra treinamento, né? Ou seja, na verdade você começar a sua carreira profissional. Então, tem um textinho introdutório aqui, apostando cada vez mais em um mercado em expansão, as empresas estão constantemente em busca de profissionais com potencial e capacidade de exercer altos cargos dentro da organização. Então, na verdade, os programas de trainee, eles não são direcionados a qualquer tipo de colaborador ou a qualquer tipo de pessoa. O processo de seleção de trainees ele é um processo mais prolongado e é um processo mais complexo do que um processo seletivo convencional. Eu não estou aqui dizendo para vocês que para participar de um processo de trainee você tem que ser superdotado. Mas existem algumas características, né, essenciais dentro de um processo para um programa de trainee. Primeira coisa, as empresas elas buscam, dentro desses profissionais, aqueles que respeitem a cultura da empresa ou que se adequem à cultura da empresa. Isso, qualquer processo seletivo prima por isso, né? Mas, de certa forma, eles vão mais a fundo nessa avaliação de cultura, né? Eles fazem testes com as pessoas a ponto de entenderem o perfil psicológico e social dela, para saber se ela vai contribuir com as metas e objetivos que a nossa empresa tem estabelecido, tá? Então, a primeira coisa que o processo de trainee ele tem muito claro é que essas pessoas que vão ser selecionadas, elas têm um enorme potencial para ocupar altos cargos dentro de uma organização, certo? Então, é preciso ter um perfil empreendedor muito evidente na hora do processo de seleção para trainee. Então, tem que ser um profissional com altas habilidades, né? Então, por isso que a gente chamou a atenção ao longo do curso todo, para que vocês desenvolvam algumas habilidades como lidar sob pressão, gestão de tempo, relacionamento, empreendedorismo, que isso faz diferença, né? Então, no último parágrafo aqui tem, ó, devido à dificuldade de descobrir um profissional com esse perfil no mercado, muitas empresas estão apostando na eficácia do programa de trainee
com o objetivo de formar líderes, com a cara da empresa e competência para gerir no futuro. Então, o que é o cenário, né? As empresas hoje, elas querem, isso vocês devem sentir no processo seletivo que vocês já participaram. As empresas, cada dia, elas exigem mais e mais no processo seletivo, né? Como se elas quisessem um profissional pronto e acabado para ocupar um cargo específico, né? Então, às vezes, a pessoa está procurando um gestor administrativo com algumas habilidades, mas ela está procurando alguém que se encaixe perfeitamente na lógica da empresa. E, geralmente, as pessoas que já ocuparam esses cargos altos, elas têm vícios que elas adquiriram de outras organizações, elas têm limitações e elas não se encaixam perfeitamente no cargo que você tem aberto. Então, as empresas, percebendo toda essa dificuldade, elas pensaram, então, em um programa que treinasse esses colaboradores. E aí nasceu o programa de trainee. Então, eu busco sempre pessoas que estejam alinhadas, que tenham algumas habilidades, mas pessoas que eu vou treinar para assumir cargos importantes dentro da minha empresa. Então, o programa de trainee, ele vem para atender essa necessidade de que as pessoas precisam estar capacitadas. E, na verdade, o programa de trainee, ele vai no sentido contrário, né? Eu não preciso selecionar uma pessoa que se encaixe perfeitamente na vaga que eu tenho. Eu preciso selecionar alguém que tem algumas habilidades, que pode desenvolver a chegar ao nível que eu desejo para ocupar esse cargo. Isso tem se tornado muito comum, principalmente em grandes empresas e em multinacionais. Eles contratam jovens, geralmente jovens com um perfil diferenciado, e esses jovens vão ser treinados para que no futuro eles possam ocupar esses cargos tão importantes dentro de uma organização. Então, qual que é o grande objetivo do programa de trainee, né? Ou os grandes objetivos, né? Quais são os principais pontos? Oportunidade para candidatos universitários, recém-formados e diferenciados. Colocar em prática suas competências e técnicas comportamentais, visando melhoria nos resultados e maior competitividade para a empresa. Então, na verdade, a maioria dos programas que vocês procurarem por trainee, eles são para pessoas que estão recém-formadas. Para vocês, que às vezes a maioria está no ensino médio, não conheço todos, mas tem a vaga de estágio, que ela vai no mesmo caminho, são os programas de estágio de uma organização. O estágio tem a mesma perspectiva do trainee, só que o trainee ele já treina a pessoa para ocupar um alto cargo. Enquanto o estágio, ele pode ser para uma vaga qualquer, né? Eu acho que a grande diferença de programa de estágio para programa de trainee é isso. O estágio, ele treina as pessoas para ocupar uma vaga de menor porte dentro de uma organização. O programa de trainee, não, ele já coloca a pessoa em um treinamento ou em uma formação para ocupar um cargo mais alto. Só permitir a entrada aqui. Um segundo objetivo, renovar e qualificar o perfil de profissionais da empresa, né? A partir do programa de trainee, você consegue melhorar o seu quadro de colaboradores, né? Você renova e qualifica. Por quê? Porque você vai contratar pessoas com formação ou em formação que podem contribuir para o quadro de colaboradores, né? Melhorar o quadro de colaboradores. Planejar a sucessão em áreas estratégicas em médio prazo. Esse é um problema muito grande das organizações hoje em dia, que quando chega, por exemplo, na posição de um gestor, não tem quem substitua essas pessoas. Né? E aí a pessoa já está velha, já precisa aposentar, ou não vai trabalhar mais, ou vai sair da empresa, e aí você precisa cumprir o processo de sucessão, né? Quem vai assumir o lugar? Isso a gente falou algumas aulas atrás, que as empresas, na maioria das vezes, isso está lá na gestão por competência, se ela não trabalha com a gestão por competência, ela chega num momento de sucessão que ela não tem quem indicar para ser o sucessor de um presidente, por exemplo. Porque ela não trabalha pela ótica de competência. Ela não pensa em desenvolver os funcionários. Ou os colaboradores, né? Seja o termo que usar. Então, o programa de trainee, ele ajuda isso, porque quem, na verdade, tem programa de trainee, geralmente trabalha por competência. Ou seja, você desenvolve a sua força de trabalho, os seus trabalhadores, para assumirem altos cargos. Ou seja, se chegar o momento em que o presidente, o vice-presidente, o gestor disso, daquilo outro, não pode mais exercer a função, seja qual motivo for, nós teríamos dentro da empresa alguém para rapidamente substituir.
Então, o programa de trainee ajuda nisso, né? Outra coisa que o programa de trainee tem como objetivo, que é reter o desenvolvimento desses profissionais. Implantar programas de retenção e desenvolvimento desses profissionais. Um grande problema hoje em dia é o seguinte, a empresa ela abre um processo de trainee, ela contrata, né, os trainers, que aí vão ser 2 ou 3, depende da quantidade de vaga. A partir do momento que ela contrata, esses caras ficam na empresa durante 1 ano ou 2, o tempo do programa, e depois eles abandonam a empresa. Então, um dos objetivos do programa de trainee tem que ser manter esse talento, entendeu? Eu tenho que descobrir o talento, né? Ou seja, desenvolver aquele talento, mas eu preciso manter ele através de programas de retenção, que seja por benefício salarial, que seja por benefício em termos de estrutura, em termos de cultura organizacional. Outro benefício é desenvolver uma visão sistêmica com conhecimento das operações das áreas, através de estágios nessas áreas, proporcionando vivência prática. Ou seja, quando você traz o trainee para dentro da sua empresa, ou você implanta um programa de trainee, as pessoas que serão treinadas, elas não têm uma visão única daquele departamento em específico. Faz parte de um programa de trainee que aquele sujeito que foi contratado, ele tem a noção do todo da empresa, porque ele é um profissional diferenciado. A ideia é que ele se torne um profissional diferenciado. Para isso, é preciso que ele tenha uma formação cultural em termos da sua estrutura. Então, você precisa mostrar para ele como que é a empresa como tanto. Por isso a gente fala de uma visão sistêmica. Ele conhece toda a sua empresa e a partir dali, desse momento que ele passa a conhecer toda a empresa, ele é um potencial enorme, né? E aí você precisa fazer com que ele se mantenha. Ou seja, o trainee passa a ter uma visão prática do todo da organização. E por último, a utilização do perfil desejado para a sucessão interna ou processo de renovação. Isso a gente já colocou lá em cima, né? Ou seja, um dos grandes objetivos do processo de trainee ou do programa de trainee é você formar as pessoas, treinar um profissional que vai te ajudar a atingir seu objetivo e que vai melhorar a qualidade de trabalho da sua empresa, tá bom? Então, hoje, a gente tem muitos processos de trainee nas grandes organizações. Então, se vocês entrarem em grandes empresas, eu sei que alguns de vocês não são de Goiânia, são de outras regiões, mas grandes empresas, né? Se você pegar a Cargill, se você pegar a Caramuru, se você pegar BP, outras empresas, até mesmo Fujioka, algumas grandes lojas de varejo ou de atacado, elas têm programas de trainee. Geralmente tem uma data específica onde esses processos acontecem, tem uma qualificação exigida. Então vocês, para se familiarizar com o mercado, é bom que vocês deem uma olhada, até na hora de escolher, por exemplo, seu curso superior. Qual curso eu vou fazer? Ah, eu quero fazer na área administrativa, mas qual fazer? Dá uma olhada nos processos de trainee que você consegue vislumbrar que você pode fazer daqui a um tempo, tá? Porque às vezes o querer fazer o ensino superior envolve não só a seu desejo, que é importante, mas a empregabilidade, né? Às vezes você vai fazer um curso superior bom, que você gosta, mas que não vai te dar empregabilidade depois. Então isso tem que ser pesado. Aqui tem pontos positivos e negativos do programa de trainee. Então os positivos: definições das áreas, macros processos, atividades envolvidas na empresa, receptividade, boa vontade e atenção dos funcionários mais antigos, comprometimento, prática do gerenciamento na rotina. Quando você tem um programa de trainee, você passa a mapear melhor a empresa como um todo. Porque, por exemplo, vamos abrir o processo de trainee. Essa pessoa que vai ser treinada, ela vai passar por um processo de conhecimento da empresa. Então, de certa forma, você acaba definindo áreas, processos, atividades, o que, na verdade, faz parte da cultura organizacional que nós falamos algumas aulas atrás. Geralmente, quem é trainee é melhor recebido pelos outros funcionários, diferente de contratação. Porque quando alguém entra contratado, os outros funcionários que estão lá veem essa pessoa como uma grande ameaça. E aí pode ser que eles dificultem, né, todo o trabalho dessa pessoa. Quando ele entra por um processo de trainee, ele não representa uma ameaça aos outros colaboradores. E nesse ponto, não representando ameaça, acaba que tem uma receptividade maior.
o comprometimento dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas são mais comprometidas, e você acaba gerando nesses colaboradores que entram uma prática de gerenciamento de rotina. Por quê? Porque é um treinamento. Então ele tem hora para começar o trabalho, ele tem tarefa para entregar. Então esse colaborador que vai ser formado, lá no final, ele vai ter uma prática de gerenciamento de rotina. Ele vai passar 1 ano, 2 ou 3 sendo treinado. Então você vai treinar ele da forma que você quer. Por isso que o programa de trainee, para vocês que querem entrar no mercado de trabalho, é uma grande oportunidade, porque eu não tenho experiência. Pô, beleza, não tem. Então vai para o programa de trainee e adquire a experiência no trainee, sendo formado pela própria empresa. Pontos negativos do programa, sempre tem, né? Às vezes, aí depende muito da organização, mas um ponto que é negativo é o tempo, né? Às vezes é muito longo o programa de trainee, e o programa de trainee não pode ser tão longo assim. Às vezes 2 anos, 1 ano e meio, depende muito. Aí tem certas áreas que o programa de trainee é de 5 anos. Aí você fala, poxa, eu não vou ficar 5 anos como trainee, porque acaba que você fica limitado no seu salário, estagnado. Então muitas pessoas não querem passar 5 anos treinando, né? Depende muito do interesse da pessoa também. Então a gente tem também falta de programa de atividades extra para o trainee. Às vezes, se a empresa ela não estrutura bem o programa, acaba que isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo dos programas de trainee hoje em dia é a falta de interação entre o trainee e o gestor dos setores. Às vezes o trainee fica solto e aí acaba que não atende o objetivo, não se treina de verdade. E a falta de divulgação do programa de trainee. Porque hoje o que acontece? Grandes programas de trainee, às vezes, não são divulgados. Por exemplo, eu estou aqui falando de trainee para vocês, e vocês devem estar pensando assim, eu nunca vi ninguém falando de trainee. Eu nunca vi uma vaga de trainee aberta. Então, essas vagas de trainee, geralmente, elas não estão nos holofotes, porque ela não vai para o cine, ela não vai para a televisão, ela não vai para as grandes redes. Ela fica num ambiente muito específico. Hoje eu vou apresentar para vocês uma plataforma onde parte dessas vagas aparecem com a frequência maior. Mas mesmo assim, carece de divulgação. Por quê? Muitas vezes as pessoas que podem se candidatar não sabem que podem e as empresas não divulgam tanto. Porque, querendo ou não, a empresa precisa ter cultura organizacional para adotar esse tipo de programa, porque senão não vai rolar. E aí, então, a gente tem essa parte aqui, né, esse pré-programa, é uma parte que a empresa tem que ter. Ela vai levantar a demanda, que é identificar a área onde é necessário. Ela vai mapear o perfil, ou seja, qual que é o perfil do colaborador que a gente quer. Ela vai fazer o processo seletivo. E aí no processo seletivo tem alguns itens que são importantes, né? Primeiro, planejamento para identificação de competência, bateria de entrevista, teste psicológico, teste de habilidade, dinâmica. O processo seletivo ele é bem mais amplo que um processo seletivo normal. Ele é bem mais exigente do que um processo normal, porque a empresa ela está te adotando, né, com um certo, entre aspas aí, mas ela está te adotando para te formar enquanto profissional. Ou seja, ela vai gastar tempo com você, ela vai te pagar para te formar. Então, ela não vai escolher qualquer um nessa perspectiva aí que a gente está conversando. E aí, por último, a identificação e treinamento do tutor. O que acontece? Vocês vão entrar dentro de uma empresa e alguém vai ser responsável por vocês lá dentro, que é o tal do tutor. Ou seja, vai ter um funcionário dessa organização, seja ele quem for, que vai te acompanhar durante todo o tempo que você estiver dentro da organização, que a gente chama de tutor. Então a empresa ela precisa se preocupar em quem vai ser o tutor e ela precisa formar esse cara, para que essa pessoa consiga te treinar da melhor forma possível. E aí a gente vai falar então dos pré-requisitos para a seleção. E aí aqui entra alguns pontos que vocês podem colocar lá no planejamento de carreira de vocês, que a gente conversou algumas aulas atrás. As vagas devem ser anunciadas através dos jornais de maior circulação nas principais capitais brasileiras e as inscrições são feitas somente pela internet. Isso aqui é um ponto importante, tá? O programa de trainee, geralmente ele acontece nas grandes capitais ou em grandes empresas do interior. Só que mesmo acontecendo em grandes empresas do interior, o processo, na maioria das vezes, ele é feito todo online. Não existe esse negócio de entrega de um currículo.
que é o que vocês estão acostumados hoje em dia. Não existe isso. É um processo seletivo online. Você vai se cadastrar na plataforma, eles vão olhar o seu perfil, vão te selecionar, vão te avisar, você vai participar, enfim. Para concorrer à vaga, geralmente esses são os itens básicos de um processo de trainee. O ensino superior completo, com formação recente. E aí aqui, se for um processo de estágio, pode ser superior incompleto, pode ser médio incompleto. Mas algo que hoje em dia é muito importante para essas vagas de trainee e de estágio. O outro idioma, geralmente o inglês. Vocês vão depois pesquisar e vocês vão ver que essas vagas geralmente abrem para multinacionais. Então, em uma multinacional, você não vai usar a todo tempo o seu idioma materno, que é o português. Você vai ter reunião com um fulano de tal que ele não fala o seu idioma. É lógico, essas empresas têm tradução simultânea, tem um monte de coisa. Mas na maioria das vagas de trainee e de estágios no ensino superior, hoje tem exigido o inglês fluente. Ou às vezes o intermediário, que é pelo menos você saber entender o que a pessoa está conversando com você. Então, tipo assim, hoje, para vocês que estão no início de carreira, vão aí começar a carreira de vocês, depende muito daquilo que você quer fazer, é importante que um curso de idioma entre na lista daquilo que você precisa fazer ao longo da sua formação. É lógico, existem profissões que exigem menos. Por exemplo, eu estou na docência, eu não tenho um curso superior ou não tenho um curso complementar na língua inglesa. Então, toda vez que eu vou fazer uma prova de idioma, eu opto pelo espanhol, que é algo mais próximo da nossa língua materna. Mas para os ambientes corporativos, que são as empresas, a área administrativa, é importante o inglês fluente, tá? Então, por isso que lá, em 2 ou 3 aulas atrás, eu não tenho certeza, nós falamos lá do seu mapa estratégico, daquilo que você quer. Ah, não, eu quero ser professor de tal área. Então, não necessariamente você precisa. Agora, se vocês estão no curso de auxiliar administrativo, dá a entender de que vocês têm interesse pela área administrativa. Então, nesse caso, deve ser um dos itens do seu planejamento, aprender uma segunda língua, seja espanhol, seja inglês, seja alemão. Só que, universal, o inglês é mais aceito, né? O processo seletivo normalmente é executado em etapas eliminatórias definidas pela empresa e executadas em sua totalidade para melhor avaliação e recrutamento do participante que irão preencher as vagas. O processo de trainee, geralmente, todo mundo faz todas as etapas. Por mais que as etapas sejam eliminatórias, ou seja, quem não passar nessa etapa não segue, não serve para a gente, mas todo mundo faz todas as etapas. Porque, por exemplo, você vai fazer um teste de habilidade, às vezes você vai muito bem no teste de habilidade. E aí depois você tem um teste psicológico, onde você não vai tão bem. Então eles avaliam na totalidade o candidato, para que eles tenham uma melhor avaliação. Então eles não querem um profissional com alta habilidade técnica e que não tenha nenhuma habilidade psicológica, para lidar sob pressão, para se relacionar e tudo mais. Então eles querem um profissional ou um recém-formado que tenha equilíbrio entre as áreas que ele precisa, tá bom? Aí vem as etapas, né, de uma avaliação para o programa de trainee. O programa geralmente, aqui estão falando que tem 12 meses, mas geralmente pode ser mais do que isso, é o que a gente falou. É o ideal de 1 ano a 2 anos, mas tem empresas que prolongam demais. E aí acaba que o próprio candidato, ele perde o interesse. Mas, de forma geral, o processo ele era dividido em 4 etapas, e o estágio deveria ser da mesma forma. A gente sabe que os estágios nas empresas não são tratados dessa forma, né? É mais como alguém para fazer o serviço que os outros não querem fazer. Você passa um período de integração, né, que é o período que você conhece os setores, as pessoas, né, o trabalho, a rotina. Você passa por um período de treinamento organizacional, que é quando você é de fato inserido nos departamentos, você vai gradativamente passando por todos os departamentos para entender a organização como um todo. Junto com esse período, você passa um período de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, que geralmente são cursos paralelos ao seu trabalho. Então, você está trabalhando, às vezes, 8 horas por dia, 6 horas é trabalhando no treinamento organizacional, outras 4 horas é fazendo curso X, Y, Z. E aí, por último,
né, depois de todas essas etapas concluídas, você tem o treinamento on the job, que é o treinamento no trabalho. Por exemplo, se o seu processo de trainee é para a área financeira, você passou todas essas outras etapas migrando de uma área na outra, entendendo a empresa, fazendo um curso. Essa última etapa você vai efetivamente para a área aonde você vai efetivamente atuar. Você vai então a partir dali para o treinamento direto no trabalho, ou treinamento trabalhando. Você vai exercer a função que você precisa exercer e, paralelo a isso, ser treinado. Então, geralmente são essas 4 etapas do processo seletivo. Agora, o que é mais difícil para as empresas hoje em dia é essa parte de retenção do trainee. Por quê? A partir do momento que você desenvolve uma pessoa e dá a ela habilidades, ela se torna mais empregável. A gente falou sobre isso lá em empreendedorismo, sobre empregabilidade. Se você tem formação, se você sabe exercer a função, você acaba sendo mais empregável do que um outro concorrente. E aí você agora pode ir para o mercado e conseguir uma vaga efetiva, não precisa mais ficar como trainee. Então a empresa, de uma certa forma, ela precisa valorizar esse profissional que ela treinou e tentar manter ele, que a gente fala de reter o talento, certo? E aí eu chamo a atenção para vocês em relação a isso, tanto para estágio, quanto para trainee, quanto para a carreira de vocês como um todo. Se você está numa determinada empresa, passou por ali, eles te ensinaram muita coisa e hoje você é um profissional melhor, quando lhe surgir uma outra oportunidade que você vai ganhar mais do que aquilo que você ganha, ou seja, que a situação é melhor, você deve, por prudência corporativa, conversar com a empresa onde você está. Certo? Isso vale para a carreira de vocês. Por exemplo, você está trabalhando na empresa X, você passou por um processo de treinamento, eles te deram capacitação, pagaram cursos, você entrou um profissional meia boca e hoje você é um profissional efetivamente. E aí você recebe uma oferta de uma empresa, de uma outra empresa. E você simplesmente pede demissão aqui e vai para outra. Não explica, não justifica, simplesmente quer sair ou fala, não, recebi uma proposta melhor. Talvez você pode ter perdido uma grande chance de barganhar um salário ainda melhor do que o que você teria lá. Por isso que é bom você saber do seu valor profissional. Por exemplo, eu recebi a oferta de lá, eu vou conversar com a empresa que, olha, eu recebi uma oferta, só que eu valorizo muito tudo que eu passei dentro da organização, tudo que eu passei aqui dentro. Então eu queria saber de vocês se existe alguma possibilidade ou interesse de me manter como funcionário de vocês. Para que eu não, né, antes de dar uma resposta para outra empresa, para que vocês me digam se há intenção de vocês. Porque aí você vai demonstrar para a empresa, primeiramente, maturidade em termos profissional, e a empresa vai poder te dizer, olha, infelizmente, nós não conseguimos barganhar ou pagar mais do que aquela empresa está te oferecendo, porém a gente tem interesse que você permaneça com a gente, por isso, por isso, por isso, e eles podem até fazer um projeto de ascensão para você. Falar, fique aqui mais um tempo, você daqui 2 meses a gente organiza isso, aquilo. Esse é o processo normal. Então, quando vocês passarem por um estágio, por um trainee, ou até mesmo sendo contratado dentro de uma empresa, e passar por uma melhoria em termos de desenvolvimento profissional, vocês devem reconhecer isso a qualquer sinal de mudança. E não simplesmente sair sem dar nenhum tipo de justificativo. A empresa ela precisa preocupar com isso, óbvio. Né? Faz parte do papel dela, ela deve se preocupar em manter o seu profissional do lado dela. Porém, o profissional também tem que ter essa atenção, principalmente para não manchar a sua carreira. Porque aí depois você vai estar lá no seu currículo, ele fez um processo de estágio na empresa X durante 2 anos. Terminou, ele foi para uma outra empresa. Será por que ele foi? Aí durante a entrevista eles podem te perguntar, você vai dizer, não, surgiu uma oportunidade melhor. Mas eles vão consultar a empresa e às vezes a empresa vai falar mal de você. Não, ele passou aqui 2 anos, a gente investiu nele enquanto profissional. E assim que terminou, no primeiro sinal ele saiu da empresa. Ou seja, essa empresa vai entender que você não valorizou aquilo que a outra empresa fez para você, entendeu? Então vocês precisam pesar isso na hora de qualquer decisão de vocês, tá bom? Vocês têm alguma
pergunta em relação a essa primeira parte que eu apresentei para vocês aqui? Ah, tem algumas perguntas no chat Não. aqui, peraí. A Caroline mandou no chat. Essas empresas buscam as pessoas esforçadas, inteligentes e ousadas, certo? Certo. Esforçadas, inteligentes e ousadas. Sim, todas as três características são o que elas buscam, né? É um perfil diferenciado, né? Geralmente é isso. Porque, na verdade, muitas pessoas querem a vaga, elas são inteligentes, mas elas não têm nenhuma espécie de ousadia, o que a gente pode falar de proatividade, né? Elas não são proativas. Elas podem ter inteligência para resolver aquela situação, mas diante de uma situação elas não fazem. Então elas buscam um perfil Professor, diferenciado. Oi? então quer dizer que independente de você ter experiência ou não, você pode conseguir a vaga numa multinacional? Aí, Caroline, é o seguinte, na multinacional você pode, por exemplo, eu não sei em que nível de educação você está, se está no médio. Na multinacional você tem tanto vagas de estágio para ensino médio, você tem vagas de estágio para ensino superior, e você tem programas de trainee. O programa de trainee, na maioria das organizações, é para ensino superior completo, recém-formado. Sim, eu sou recém-formada, por isso que eu estou perguntando. Isso, aí. Não, então você pode. Você tem todos os requisitos para entrar em um programa de trainee. Porque, na verdade, eles querem justamente isso, um profissional que ainda não tem vícios na profissão que ele se formou, entendeu? Qual que é a sua formação? A minha em pedagogia, é isso que eu queria perguntar. Eles pegam qualquer um, dependente da sua formação acadêmica, ou tem especificidades para alguma coisa, ou a gente pode usar a nossa formação acadêmica, ou no meu caso, que é pedagogia, para poder entrar numa empresa dessa? Então depende. Eu já vi vagas, por exemplo, para grandes multinacionais para perfil educacional, né? Por exemplo, eles querem um pedagogo, eles querem um professor de letras ou de uma área específica para trabalhar formação continuada dentro da organização. É muito difícil esse tipo de vaga, né? Geralmente eles querem alguém com a formação dentro da área que eles querem. Por exemplo, a gente quer para financeiro, então eles querem alguém com a formação mais específica. Mas nada te impede de participar, depende muito dos requisitos da organização. Então é como se eu tivesse resumido, cada organização dita os critérios. Existem vagas que são muito gerais e qualquer formação pode participar, mas existem vagas que são específicas para economia, para administração, para contábeis. Mas se você pesquisar e ficar atento, às vezes pode surgir uma oportunidade que você possa se encaixar, tá? Eu vou, falando disso, né, sobre esse mercado de trainees, eu vou só projetar aqui para vocês, na verdade já está aberto aqui. Já viram falar dessa rede social aqui, do LinkedIn? Acho que alguém hoje na resposta colocou. Né? Alguém me mandou na resposta de hoje o LinkedIn. O LinkedIn, na verdade, ele é uma rede social, né? Mas ele é uma rede social profissional. Então, por exemplo, você vai criar o seu perfil, esse aqui é o meu perfil, né? Eu quase não uso porque na minha área, na área da docência, a gente usa mais o currículo Lattes, né? Mas aqui você tem todo o seu perfil profissional, é um currículo, né? Você faz um perfil, mas é um currículo seu. Você vai colocar suas formações e tudo. E qual que é a minha proposta aqui para vocês hoje? Na verdade é que vocês conheçam essa rede social. Por exemplo, você pode vir aqui em vagas e ele vai me apresentar vagas de acordo com o perfil que eu cadastrei. Então vocês, quando fizerem o perfil de vocês, vocês vão dar as preferências de vocês e ele vai apresentar vagas de trabalho que você possa se encaixar. Então, por exemplo, aqui para mim apareceu um de tutor pedagógico, mas é em Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Aí você filtra isso aí também, né? Qual que é o seu território, se você está aberto aí para qualquer outro lugar. Então, o meu vai aparecer vagas ou de auxiliares na área da educação, enfim, tem aqui, ó, monitor de aprendizagem, tutor regular, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O meu está aberto. O meu não tem limite territorial, né? Então, coordenador pedagógico, ou seja, você vai criar um perfil. Esse perfil você coloca a sua experiência, onde você trabalhou, o que você faz da vida e tudo. E aí você vai criar uma rede de contatos. Eu não sei se vocês lembram lá na aula de empreendedorismo e tudo mais,
nós falamos sobre rede, que é importante você ter contatos, que é importante você conhecer pessoas que fazem os processos seletivos. Aqui é essa oportunidade. Você tem aqui, igual no caso, minha rede, né, que são pessoas que estão próximas a mim, ou são pessoas que eu conheço, que estão adicionadas aqui. Então, essas conexões, por exemplo, são pessoas que eu adicionei. São pessoas que estão próximas a mim. São alunos, ex-alunos, enfim. Mas você vai pesquisando, por exemplo, esse cara aqui sempre divulga vaga. Deixa eu só. Aí você entra no perfil, que eu acho que nas minhas notificações tem um aqui, quer ver? Deixa eu só achar um aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Camila. Por exemplo, aqui tá da JBS, não é isso que eu quero. Vou pegar o do Henrique. O Henrique é um ex-aluno meu, ele trabalha numa empresa de automóveis. Então, por exemplo, o Henrique é tipo o Facebook, ele compartilhou a postagem da Ana Carolina. Ana Carolina é quem? É analista de recursos humanos pleno da Umuarama Concessionárias. Então, a Ana Carolina, ela é uma pessoa que faz entrevistas, ela é uma recrutadora dessa empresa aqui. E ela divulgou uma vaga aqui, tá vendo? Então, o interessante dessa rede social é você seguir, como seguir ou ser amigo de pessoas que fazem processos seletivos, porque você vai saber da vaga. Então, por exemplo, aqui é uma vaga de analista de recursos humanos, ensino superior completo. Aí, por exemplo, aqui, ó, acho que é Caroline, né? Tá aqui, ó, psicologia, administração ou afins. Então, às vezes, para eles afins, a pedagogia entra, entendeu? Aqui é uma vaga qualquer, não é uma vaga de trainee, né? Mas aqui tem todas as informações. Então, você pode vincar no perfil da Ana, por exemplo. Eu vou vincar no perfil dela e vou me conectar a ela, certo? Aí você pode colocar uma informação ou um texto, se você quiser, ou não precisa colocar nada, e envia. Ou seja, eu pedi para me conectar a ela, para quando ela postar alguma coisa, eu ser notificado. Facebook da vida. Mas aqui você pode olhar, por exemplo, o perfil da Ana, o que ela faz, informações de contato. Tudo isso você consegue visualizar aqui. Então, é uma rede, né, é uma rede social, onde você tem contatos profissionais, tá? Só profissionais. Ninguém fica postando foto na praia, ninguém fica fazendo nada. Por exemplo, esse aqui, ó, esse Lúcio, ele é diretor administrativo da instituição que eu trabalho hoje. Eu vou abrir o perfil dele para vocês verem. Então, aqui você tem todo um perfil dele, do que ele faz, das experiências dele, tá aqui, ó, as funções que ele já exerceu, tudo isso. E geralmente, quando tem vaga, ele vai vir cá e vai divulgar a vaga que a empresa dele abriu, entendeu? Então, é uma rede social onde vocês podem ter acesso a algumas vagas que vocês não teriam se vocês não tiverem nela. Você pode vir cá em vaga, filtrar pela sua região. Você pode vir aqui em vaga e filtrar por uma profissão ou por uma área específica, tá? Então, essa é uma rede social. Além disso, você pode vir em grandes sites ou até mesmo no próprio Google. Próximo. Vou pegar esse aqui que eu pesquisei recente. E aí você vai vir e olhar vagas de trainee que possam estar abertas, né, em qualquer empresa. Eu acho que foi esse site que eu usei. E aí ele vai te apresentar alguns processos seletivos que estão em abertos, tá? Então aqui, por exemplo, tem alguns que estão em abertos, tipo Ambev, Red Bull, Avon, Itaú, a cervejaria Heineken. Então, tipo assim, grandes empresas geralmente têm processo de trainee, geralmente uma vez por ano, 2 vezes por ano. E um detalhe, o trainee ele tem que estar com a cabeça aberta de que geralmente ele não está preso a uma cidade. Porque geralmente o trainee, por exemplo, é na JBS, mas às vezes você não vai fazer o seu processo de trainee na JBS do seu município. Você vai para uma outra cidade fazer esse processo, entendeu? Então tem que estar atento a todos os detalhes. O estágio geralmente não tem esse problema, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês hoje é para esse tipo de programa. Empresas que têm programa de estágio, que têm programa do primeiro emprego, tá? Para que vocês possam pensar e navegar nessas redes. A proposta da atividade de hoje, né, dessa aula de hoje,
é para que vocês façam o cadastro de vocês no LinkedIn. Que vocês criem o perfil de vocês no LinkedIn. Então, vocês vão acessar essa página aqui, ó. Vou mandar lá no grupo, tá? linkedin.com. Professor, você quer que mande um print do cadastro? Como é que é para comprovar que a gente fez? Vocês vão mandar no final um print da primeira página de vocês, preenchido, né? Com todas as informações. Se quiser me localizar aí, né? Pode me localizar e mandar uma solicitação também. Mas para efetivar que vocês fizeram a tarefa de todo jeito, eu preciso que vocês me mandem um print lá no meu particular, tá? Mas vocês podem me adicionar também, e aí eu mesmo tiro o print se for o caso, se tiver com dificuldade para isso. Mas é criar um cadastro de vocês e preencher o cadastro com as informações necessárias, né? O que vocês fazem, quando vocês vierem preenchendo, tem todas umas etapas de perfil, né? Endereço, tudo que vocês quiserem preencher. Na verdade, eu preciso que vocês preencham o máximo de informação possível, né? E aí vocês dão uma navegada, vem cá nas vagas e dá uma pesquisada no que tem. Por exemplo, isso aqui são as pesquisas que eu fiz recente, né? Então dá uma olhada, né, no que você quer, dá uma pesquisada, olha as vagas, porque às vezes já tem até alguma coisa que está aí perto do seu perfil e você quer participar. Geralmente, quando você vem aqui, eu vou abrir só uma vaga para vocês, ó, monitor de aprendizagem. Ele vai dizer quais são os requisitos, tá aqui, ó, são 5 vagas, tem aqui os requisitos, o que é para fazer, carga horária, geralmente não tem uma faixa, não, eles não definem salário, tá? É típico das vagas não ter salário escrito nelas. Tem aqui aonde é a empresa, tudo direitinho, tem todas as informações. Você vai clicar em candidatar-se, ou você pode salvar essa vaga para olhar mais tarde, ou você pode se candidatar para ela. Tá? Aí quando você se clica em candidatar-se, eu vou clicar aqui para vocês verem, geralmente ele vai direcionar você aonde você precisa preencher seus dados. Tá vendo aqui? Ele me direcionou para a página do colégio. Colégio Marista, que é onde eu preciso preencher. Tá aqui os requisitos, ó, tudo direitinho. Registrar. Ou seja, você não se candidata direto aqui na plataforma, mas ele te leva aonde você precisa preencher as informações, tá? Então, o que eu quero que vocês façam para mim, como atividade, é só fazer o cadastro na plataforma e mandar o print do perfil de vocês. Para vocês, enquanto pessoas e profissionais, dá uma navegada nas vagas. Vem cá, filtra pela região de vocês, né? Coloca aí Goiânia, Rio Verde, Anápolis, a região que você estiver, vê que vaga que tem, até para vocês pensarem no que vocês podem fazer para melhorar o perfil, né? E preencher uma dessas vagas. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tudo Podem certo. ficar à vontade. Não? Então, se não tiver dúvida, Caroline está perguntando se teremos revisão. Caroline, a gente pode fazer o seguinte, amanhã a gente pode, a gente não, né? Podemos fazer uma aula entre 7, na verdade 7h30, no mesmo horário de sempre, né? 7h30. E aí a gente conversa um pouco sobre tudo, né? E aí depois da aula eu libero o link para vocês fazerem. E aí eu deixo o link aberto até, amanhã é quarta, né? Até na quinta-feira. Tipo assim, eu abro a avaliação amanhã, assim que acabar a aula, mas deixo aberto até na quinta-feira para vocês fazerem. E aí tem que ser só até quinta, porque na sexta já tem que fechar a nota e mandar, é muito corrido o tempo que a gente tem para fechar. E como eles não liberaram a plataforma para a gente, né, a gente ficou só pelo WhatsApp, se fosse no sistema era mais fácil, que ele já fechava a nota já ia pro certificado de vocês. Mas como não liberou, eu vou ter que corrigir e lançar. Então é um processo a mais. Esse certificado vai vir online, professor? Desculpa te interromper. Caroline, não é online, assim, só se eles mudarem a modalidade agora. Ele é impresso, aí que vocês tiram na escola de vocês de referência. Quem está em outra cidade, por exemplo, a escola de vocês de referência é Goiânia, né? Mas quando tem gente que está em outra cidade, parece que é mandado por correio, tem toda uma logística. Mas aí o pessoal da secretaria conversa com vocês.
O que é importante, eu coloquei no grupo esses dias, eu acho, é que vocês tenham mandado todos os documentos, né, lá do processo de inscrição. Assim, não pode estar devendo documentos, senão o certificado não sai. Mas se tiver tudo tranquilo, assim que o certificado ficar pronto, geralmente eu não sei se são 30 dias. Eles geralmente, quando termina o curso, a secretaria manda um informe para vocês com a data de quando o certificado vai sair, tá? Mas não é online, porque ele tem que ter as assinaturas, é aquele certificado mais tradicional. Então, ou vocês vão tirar em Goiânia, quem for de Goiânia é mais fácil, né? E quem não é de Goiânia vai receber isso via correio, provavelmente. Mas depois que encerrar amanhã, eu mando o contato da secretaria também para vocês, se tiverem dúvida, vocês poderem falar com o Manuel e ele tirar as dúvidas de vocês, certo? Tudo bem, então, se a gente fizer amanhã, então, 7h30, eu mando antes, eu posso até mandar o link antes da prova para vocês. Vocês dão uma Preferência olhada, seria bom. a Eu gente ia falar isso. conversa entre 7h30 até umas 8h30, o tempo que vocês quiserem. A gente conversa e aí a prova fica aberta até na quinta para vocês enviarem a resposta. Porque, na verdade, assim, a nota de vocês é importante, mas o todo que vocês vieram enviando, né, ao longo desses dias, faz parte da nota também. Então é muito difícil que essa nota da prova prejudique muito vocês. Mas a gente faz uma revisão. Amanhã, 7h30, a gente faz uma revisão, tá? Ok. A gente vai conversando de um pouquinho de cada coisa que a gente falou. Vocês perguntam alguma coisa se vocês tiverem dúvida. E aí eu libero o link da prova. Então eu vou encerrar aqui, vou subir o vídeo para o YouTube, né, o vídeo da aula de hoje. E aí eu vou colocar o link do LinkedIn lá para vocês entrarem, preencher o perfil de vocês. E aí assim que vocês preencherem, tira print e me manda para registrar a atividade, tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, se não tem dúvida, agradeço a participação de vocês. Uma boa noite e até amanhã. Oi.